Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais uma aula do Explica Professor. A nossa aula de hoje vai ser a nossa primeira aula entrando no assunto de falhas de material, onde a gente vai ver um pouco de fratura, mecânica da fratura, vamos ver alguns ensaios mecânicos, dando também continuidade a alguns outros ensaios que a gente já tinha visto, mas essas últimas aulas que a gente teve sobre mecanismos, elas são importantes, principalmente para a gente entender alguns fenômenos que vão ocorrer nos próximos ensaios mecânicos que a gente vai chegar a ver. Vamos lá para a aula, então? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você deixar o likezinho aqui, né, que não custa nada, sempre ajuda bastante esse vídeo a aparecer para outras pessoas que também estão precisando de algum reforço nessa matéria, e se inscreve aí no canal caso você não seja inscrito. Vamos para a nossa aula. Um primeiro ponto aqui que a gente precisa ver é definir quais são os tipos de fratura que a gente tem. A gente tem para metais dois modos de fraturas possíveis, a dúctil e a frágil. A classificação ela vai ser baseada na capacidade do meu metal dele sofrer deformação, né? Então, esse aqui que vai formar um fiozinho bem na ponta é o caso de metais muito macios, como é o caso do chumbo, o caso do ouro. Vocês já viram que o chumbo ele é bem macio, ele deforma com muita facilidade. Aqui o ouro puro também, né, gente? Não é nenhuma liga de ouro. E, num caso oposto, né, um caso ao contrário, eu tenho uma fratura frágil, uma fratura de um metal que ele não sofreu uma deformação plástica, que também é esse caso aqui que a gente está vendo aqui nessa figura. A gente está vendo uma fratura totalmente plana, que é uma característica de uma fratura frágil. Normalmente, em metais, eu vou ter essa fratura aqui, que eu chamo de taça cone, que é uma fratura que eu vou ter uma deformação plástica associada, eu vou ter um empescoçamento, porém, eu não vou ter uma deformação tão elevada quanto o meu caso A. E os meus metais dúcteis, normalmente, eles tendem a exibir mais deformação plástica do que os meus materiais frágeis, eles têm uma alta absorção de energia, e, por um outro lado, no material que eu não tenho, quando ele não é um material dúctil, eu tenho uma pouca absorção de energia. A gente consegue associar isso com o gráfico de tensão-deformação. Se eu fosse construir um gráfico de tensão-deformação do meu A, se aqui, aqui eu tenho a minha tensão e aqui eu tenho a minha deformação. Esse meu caso do A seria um material bem dúctil, que eu vou nem conseguir descobrir mais ou menos onde que é o modo de elasticidade dele. É um material que ele vai deformar bastante e vai romper aqui. O meu caso C aqui, esse aqui seria a minha estrutura A. No meu caso C, por exemplo, se eu fosse desenhar essa estrutura aqui, eu poderia desenhar algo mais ou menos assim, ó. E logo aqui, sem nenhuma deformação plástica, ele já rompeu. Ele vai romper aqui, ele vai ter uma deformação menor. E o meu caso B, que é um caso intermediário, ele vai ser um caso que eu vou ter uma elasticidade aqui, vou ter alguma deformação plástica e ele vai romper um pouco depois, né? A tensão aqui, limite, é só um exemplo, mas aqui o mais importante é a gente olhar a deformação. E por que eu afirmei aqui que ele tem uma absorção antes da energia? Porque como a gente vê qual é a minha energia absorvida? É exatamente a área do meu gráfico aqui, ó. Então, normalmente, quanto maior é a minha deformação, quanto a minha deformação vem para cá, maior vai ser a área do meu gráfico embaixo da curva. Então, eu vou ter uma maior energia absorvida associada à deformação daquele meu material. Bom, aqui agora a gente está falando como que ocorre, considerando aquele meu caso taça-cone, que é o meu segundo caso, que é uma fratura intermediária, como que ocorre o meu processo de fratura, né? No primeiro lugar, eu vou formar uma pequena cavidade que a gente chama de microvasio, que ela vai se formar no interior da minha seção transversal, que é o caso aqui da minha figura B, ó. Aqui eu vou formar esses microvasios, que são essas bolinhas aqui no interior da minha estrutura, da minha seção transversal. Esse microvasio, eles vão se aumentar e vão se juntar e vão se aglutinar, e eles vão formar uma trinca elíptica, que ela vai continuar crescendo na direção paralela ao eixo principal. O que é uma direção paralela ao eixo principal? Aqui eu tenho o meu eixo principal, a trinca ela vai crescer nesse sentido, ou perpendicular à minha tensão que eu estou aplicando. A forma que ocorre esse crescimento dessa trinca, a gente chama de coalescência do microvasio, né? Aqui eu estou, no caso, mostrando aqui o meu caso C, né? Esqueci de adiantar essa parte para vocês. Esse mecanismo que vai ocorrer vai ser pela coalescência do meu microvasio, que vai formar a minha trinca. E já no meu ponto D, a fratura ela vai ocorrer pela propagação da minha trinca ao redor do meu perímetro externo do pescoço. Então, se eu tenho aqui a minha trinca, ela vai pegar e ela vai propagar para cá e vai atingir toda a seção útil do meu material, e o meu material ele vai fraturar. Então, vai ocorrer aqui na minha figura D, depois que eu já tiver essa trinca, um cisalhamento, que é exatamente essa linha que estava aqui, ó, aproximadamente a 45
graus. Esses 45 graus vai ser com o meu eixo de tração. Então, uma fratura de contorno de superfície, como essa aqui que eu acabei de apresentar para vocês, é o que eu chamo de copo cone. Por quê? Porque aqui ó, eu acabo formando algo como se fosse um copozinho em um cone. Aqui são umas estruturas que se encaixam aqui. Ó. Bom, nesse tipo de corpo de prova, a fratura ela costuma apresentar um aspecto irregular e fibroso, que é o que indica que eu tenho uma deformação plástica. Aqui na nossa figura anterior, a gente consegue ver isso melhor. Ó. Aqui eu tenho um copo cone, né? Eu vou ter aqui o meu ângulo de 45 graus de cisalhamento, e aqui eu vou ver um aspecto mais fibroso, um aspecto mais irregular, como se eu estivesse tendo mais repuxado. Aqui também eu consigo ver bem essa parte mais fibrosa, mais irregular, que em comparação à fratura frágil não é assim. E quando eu pego para observar a minha região fibrosa dessa minha superfície, olhando no microscópio, por exemplo, de eletrônicos de varredura, eu vou conseguir observar que dentro dessa estrutura eu vou ter uma característica, eu vou ter uma morfologia característica que a gente chama de dimple. Esse dimple são essas bolinhas. Essas bolinhas aqui na minha região central, elas são mais redondas, né? Porque foi a região onde eu formei esses primeiros pontos de coalescência aqui, essas primeiras cavidades, então elas ficam aqui redondinhas. E essas cavidades, quando elas estão aqui na minha região onde ocorreu o cisalhamento, elas acabam se tornando ovais, exatamente porque aqui eu tive um cisalhamento a 45 graus, então eu estou tendo uma região um pouco mais deformada, e esses dimples, esses pontos de coalescimentos anteriores, eles são mais ovais. Aqui na minha microestrutura, aqui é a minha região central, ó, eu consigo ver os dimples aqui, estão vendo essas bolinhas? Eles são os meus dimples da minha região central. E aqui nessa minha estrutura, que é a minha região aqui, da minha região lateral, onde eu tive um cisalhamento a 45 graus, onde eu fiz a minha taça, eu consigo ver os dimples com um formato mais elíptico. Então, a microestrutura da minha fratura, quando eu tenho esse tipo de fenômenos, vão ser os dimples aqui mais circulares na região central e os dimples mais elípticos na minha região aqui de cisalhamento. E falando agora um pouquinho da minha fratura frágil, que é um outro aspecto que a gente precisa ver, os dois aspectos mais importantes, ela costuma ocorrer sem uma deformação apreciável do meu material. O meu material ele não deforma, então eu tenho uma rápida propagação das minhas trincas. Como a deformação ela acaba sendo uma forma de eu segurar a propagação da trinca, já que eu tenho uma tenacidade, quando eu não tenho essa tenacidade, o meu material, quando ele tem uma trinca, ela pega e se propaga muito rápido. E a direção da minha propagação da trinca ela é quase sempre perpendicular à minha direção de tensão, né? Se eu tenho aqui um corpo de prova, né, sendo tensionado, a minha trinca ela vai se mover na direção perpendicular. A minha superfície de fratura de um material, quando ele falha de maneira frágil, ele tem um padrão distinto, né? Qualquer sinal de deformação plástica grosseira, a gente não vai conseguir ver. E uma outra característica comum de uma fratura frágil é um padrão que a gente chama de marcas de sargento. O que são essas marcas de sargento? Elas são essas estruturas em V aqui, ó, porque normalmente a minha trinca ela vai ter um início, ela vai ter uma origem, ela vai estar nesse ponto, e ela vai se propagar de forma meio que radial. Isso aqui é chamado de marca de sargento da minha estrutura. Aqui, ó, eu consigo ver um desenho esquemático, esses desenhos aqui, eles representam a mesma coisa. Eu vou ter um ponto de origem da minha trinca e eu vou ter a propagação dessa minha trinca de uma direção radial. Então, onde essa trinca vai estar se propagando de forma perpendicular ao meu eixo de tensão, eu vou formar isso aqui, que é que eu chamo de marca de sargento. Ou também eu posso chamar um padrão V, os dois nomes estão corretos. E o interessante disso é que ela é uma marca que eu consigo ver olho nu. Se você pegar uma estrutura, às vezes, que você está mesmo observando, que você viu que fraturou por algum motivo, você consegue ver essas marcas de sargento a olho nu, né? Aqui é um eixo, provavelmente isso aqui deve ter alguns milímetros de diâmetro, então isso aqui é um tipo de estrutura que você consegue ver a olho nu no seu material ou com alguma lupa. E falando ainda de fratura frágil, a gente tem outras divisões que a gente vai chamar de fratura transgranular e intergranular. Para a maioria dos meus materiais cristalinos, frágeis, a propagação de trinca, ela vai corresponder à quebra sucessiva e repetida de ligações interatômicas ao longo do meu eixo cristalino, né? Como que eu vou estar formando uma trinca? Eu vou estar quebrando algumas ligações atômicas ali ao longo do meu plano, e eu vou estar tendo a propagação dessa trinca, já que eu estou quebrando essas ligações atômicas. Esse processo a gente vai chamar de clivagem, que é o processo exatamente de romper sucessivas ligações atômicas ao longo do meu plano cristalográfico. Esse tipo de fratura a gente considera ela como transgranular. Por quê? Porque ela passa pelos meus grãos. Aqui eu tenho uma imagem representativa
da minha fratura transgranular, onde eu estou vendo o meu fenômeno de clivagem, aqui esse fenômeno de clivagem, a gente vai ver que o outro é o intergranular, né? Então, nesse tipo de fratura transgranular, a minha trinca ela vai se propagando por entre os meus grãos, né? Aqui eu tenho um contorno de grão, ou seja, aqui eu tenho o meu grão, e a minha trinca, ao invés de ela dar a volta dos meus contornos, ela vai passar aqui por dentro do meu grão. E quando ocorre isso, ocorre o meu fenômeno de clivagem, e eu tenho esse tipo de microestrutura aqui, quando eu vou olhar a morfologia da minha fratura. Quando eu estou olhando de uma forma mais macroscópica, a minha superfície de fratura ela pode ter tanto uma textura mais granulada como uma textura facetada, que é aquela estrutura que a gente viu no início da aula bem lisinha. Essas estruturas elas são resultados da mudança da minha orientação dos meus planos de clivagem de grão a grão, né? Porque, por exemplo, eu posso estar realizando uma clivagem nesse plano aqui. Aqui no meu outro grão eu fiz a clivagem nesse plano, aqui eu fiz nesse plano. Então é como se eu fosse olhando algumas facezinhas que a minha estrutura vai se movimentando. Vocês olharem aqui, ó, tem alguns degraus. Ó. Eu tive uma clivagem aqui, depois sai aqui, ela vai se movimentando pelo meu grão. Isso é o que eu chamo de uma estrutura que está ali, uma estrutura de clivagem que eu estou vendo uma morfologia. E o meu outro caso é o caso que, em algumas ligas, eu vou ter uma propagação de trinca que ela vai ocorrer, ao invés de por dentro do meu grão, ela vai ocorrer pelo contorno de grão. E esse tipo de fratura a gente chama de fratura intergranular. Deixa eu limpar aqui a tela para vocês. A fratura intergranular, ao invés de eu passar por dentro do meu grão, eu vou passar apenas pelos meus contornos de grãos. Aqui, ó, se a gente for comparar com a figura anterior, a gente consegue ver os grãos de uma forma muito mais clara. A gente consegue ver a natureza tridimensional dos meus grãos, porque ao invés de eu ficar num plano mais reto, olha, vamos comparar com a figura anterior. Aqui eu consigo ver que eu tenho uma topografia mais plana pela estrutura do meu material. Aqui eu já tenho uma microestrutura um pouco mais 3D, ou seja, a minha trinca ela está contornando os contornos de grão, ela está se propagando pelos contornos de grão. Eu acabo formando esse tipo de estrutura aqui mais em 3D no meu material. Lembrando que esses dois tipos de estruturas elas são um caso típico de fratura frágil do meu material. Esse tipo de fratura ele normalmente ocorre depois de algum processo que, por algum motivo, venha fragilizar a região de contorno de grão do meu material. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. É uma aula um pouco mais teórica sobre morfologia, sobre estrutura do meu material. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que vai ser um prazer ajudar vocês. Lembre de deixar um curtir, compartilha com seu amigo que está vendo essa disciplina, que está vendo essa parte dessa matéria, e lembre de se inscrever aí no canal. Um grande abraço e tchau, tchau.